Começa agora na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o professor Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui para você, nas ondas da nossa rádio Catedral, nesse domingo. Você que nos acompanha no início dessa nossa manhã, não somente aqui nas ondas da nossa rádio Catedral, mas você também que nos acompanha através do nosso podcast, o podcast Rio em Santidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para começarmos muito bem o nosso programa de hoje, nós vamos convidar nosso querido padre e amigo, Padre João Cláudio, para rezar conosco a oração do Tercinho do Amor da venerável Odete Vidal Cardoso, a nossa querida Odetinha. E daqui a pouco a gente vai explicar, chamar a atenção, trazer aqui ao nosso programa a vida de um grande Papa que está agora mais atual do que nunca e, se você ainda não conhece, vai conhecer hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Queridos amigos, queridos irmãos, hoje, num momento especialmente oportuno após a eleição do Santo Padre o Papa Leão XIV, nós vamos conhecer a extraordinária vida e o legado de seu predecessor histórico, o Papa Leão XIII, cujo pontificado marcou profundamente a história da Igreja na transição entre os séculos XIX e XX.
Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, que mais tarde se tornaria o Papa Leão XIII, nasceu em 2 de março de 1810, na pequena cidade de Carpineto Romano, cerca de 80 quilômetros ao sudeste de Roma. Seus pais, o conde Ludovico Pecci e a mãe Prosperi Buzzi, pertenciam à nobreza local, embora de recursos modestos. De acordo com seus biógrafos, como Owen Chadwick, autor da A História dos Papas de 1830 a 1914, a família Pecci valorizava profundamente a educação e a fé. O jovem Vincenzo recebeu sua educação inicial no Colégio dos Jesuítas, no Colégio Romano, atual Pontifícia Universidade Gregoriana, e posteriormente na Academia dos Nobres Eclesiásticos, onde se formou em Direito Canônico e Civil. Como observou seu biógrafo Friedrich Nippold, Pecci demonstrou desde cedo uma inteligência notável e uma memória prodigiosa, qualidades que mais tarde seriam distintivas em seu pontificado. Em 1837, aos 27 anos, foi ordenado sacerdote e logo designado para funções diplomáticas pelo Papa Gregório XVI. Conforme os registros da Secretaria de Estado do Vaticano, sua primeira missão importante foi como delegado papal em Beneveto, onde enfrentou com sucesso os problemas de banditismo e corrupção administrativa. Em 1843, foi nomeado núncio apostólico na Bélgica, onde demonstrou habilidades diplomáticas significativas no momento de tensões entre católicos e liberais. Segundo o historiador Robin Anderson, em seu livro Papa Leão XIII, Intelectualidade e Fé, Pecci desenvolveu durante esse período uma compreensão profunda das questões políticas e sociais modernas que afetavam a Igreja, experiência que seria fundamental para o seu futuro pontificado. Em 1846 foi nomeado bispo de Perugia pelo Papa Pio IX, cargo que ocupou por 32 anos. De acordo com os registros diocesanos preservados nos arquivos vaticanos, durante seu episcopado em Perugia, Pecci destacou-se pela reforma do seminário local, pela promoção da educação católica e pela defesa da Igreja contra o crescente anticlericalismo do movimento de unificação italiana. Em 20 de fevereiro de 1878, 3 dias após a morte do Papa Pio IX, o cardeal Vincenzo Pecci foi eleito Papa no 3º escrutínio, escolhendo o nome de Leão XIII. De acordo com o diário do cônego Francesco Forti, que estava presente no Vaticano durante o conclave, a eleição foi rápida, porque muitos cardeais reconheciam a necessidade de uma nova abordagem após o longo pontificado de Pio IX. Leão XIII assumiu o trono de São Pedro em um momento crítico para a Igreja e para o mundo. O século XIX estava chegando ao fim com profundas transformações sociais, políticas e tecnológicas. A Revolução Industrial havia alterado radicalmente as estruturas econômicas e sociais em muitos países europeus. Conforme documentado por historiadores como Christopher Clark nos Sonâmbulos, excelente livro sobre a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo crescente e as tensões imperialistas preparavam o terreno para os futuros conflitos, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O contexto eclesial também apresentava desafios significativos. O predecessor de Leão XIII, o Papa Pio IX, havia conduzido o Concílio Vaticano I, que definiu o dogma da infalibilidade papal. Contudo, esse mesmo concílio foi interrompido pela tomada de Roma pelas tropas italianas em 1870, o que resultou na perda dos estados pontifícios e no início da chamada Questão Romana. Segundo os arquivos da Secretaria de Estado do Vaticano, Leão XIII herdou uma igreja que considerava
prisioneira do Vaticano, com relações tensas ou rompidas com vários governos europeus. Em seu primeiro discurso como Papa, conforme registrado pela Acta Apostólica Sedis, Leão XIII declarou, abre aspas, sentimos-nos movidos a estender nossa mão para recompor a harmonia entre a civilização moderna e a sabedoria antiga da Igreja. Fecha aspas. Essa declaração, de acordo com o historiador Ian Duffy, em seu livro Santos e Pecadores, a História dos Papas, já indicava uma mudança de abordagem em relação ao seu predecessor. O pontificado de Leão XIII, que duraria 25 anos, seria marcado por uma tentativa de reconciliação com o mundo moderno, sem abrir mão dos princípios essenciais da fé católica, como observou o cardeal santo John Henry Newman em correspondência preservada nos arquivos vaticanos. Abre aspas para São Newman. O novo Papa parece compreender que o mundo mudou e que a Igreja deve encontrar novas formas de comunicar suas verdades eternas. O aspecto mais revolucionário e duradouro do pontificado de Leão XIII foi, sem dúvida, seu magistério social, inaugurado com a publicação da encíclica Rerum Novarum, que significa Coisas Novas, em 15 de maio de 1891. Esse documento, cujo título completo é Rerum Novarum, sobre a condição dos operários, é considerado a pedra angular da doutrina social da Igreja Católica moderna. Conforme os registros da Biblioteca Vaticana, Leão XIII trabalhou neste documento por quase 2 anos, consultando teólogos, filósofos e especialistas em questões sociais. De acordo com o cardeal Manning, que acompanhou de perto o desenvolvimento da encíclica, o Papa desejava oferecer uma resposta católica tanto aos abusos do capitalismo quanto às falsas soluções do socialismo. Na Rerum Novarum, Leão XIII denunciou a exploração dos trabalhadores pelo capitalismo desenfreado. Defendeu o direito dos operários de formar sindicatos e exigir salários justos, mas também rejeitou o socialismo como incompatível com a visão cristã da pessoa humana e da propriedade. O documento afirmava, abre aspas, o erro capital na questão presente é supor que as duas classes são inimigas natas umas da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente. Isso é tão oposto à razão e à verdade que, pelo contrário, é verdadeiro que uma tem absoluta necessidade da outra. Nem o capital pode existir sem trabalho, nem o trabalho sem o capital. Fecha aspas. O historiador Alec Widler, no seu livro A Igreja na Era da Revolução, observa que, com a Rerum Novarum, Leão XIII conseguiu posicionar a Igreja como uma voz moral relevante no debate sobre a questão social, evitando tanto o laissez-faire liberal quanto o coletivismo socialista. Esse documento seria posteriormente celebrado por todos os papas sucessores, que expandiram seu legado com encíclicas sociais próprias. Além do seu magistério social, Leão XIII também foi um grande promotor da renovação intelectual católica. Em 1879, publicou a encíclica Aeterni Patris, na qual propunha o retorno à filosofia de Santo Tomás de Aquino como base para o diálogo entre a fé e a razão. Segundo os registros dos arquivos da Universidade Gregoriana, esta encíclica resultou na criação de muitas cátedras de filosofia tomista em universidades católicas ao redor do mundo. Em 1893, 100 anos antes deste que vos falo nascer, Leão XIII publicou Providentissimos Deus, uma encíclica sobre os estudos bíblicos que incentivava uma interpretação mais crítica das Escrituras sem abandonar a inspiração divina.
De acordo com o biblista Raymond Brown, em sua obra The Critical Meaning of the Bible, esta encíclica abriu caminho para uma maior aceitação católica da exegese histórico-crítica da Bíblia, que ainda que com certas reservas. No campo diplomático, Leão XIII demonstrou grande habilidade na reconstrução das relações da Santa Sé com diversos países. Conforme documentado nos arquivos da Secretaria de Estado do Vaticano, ele conseguiu restabelecer relações diplomáticas com a Alemanha após o difícil período da Kulturkampf, a luta cultural anticatólica promovida por Bismarck. Segundo o historiador Ludwig von Pastor, autor da monumental História dos Papas, a diplomacia de Leão XIII foi caracterizada por uma combinação de firmeza nos princípios e flexibilidade nas abordagens práticas. Esta característica permitiu ao pontífice negociar com sucesso com governos de diferentes orientações políticas. Com a França, as relações foram mais complexas. Em 1892, na encíclica Au milieu de sollicitude, meu francês aqui tá bonito, hein? Leão XIII pediu aos católicos franceses que aceitassem a república como forma legítima de governo, afastando-se das posições monarquistas predominantes entre os católicos franceses. De acordo com o historiador François Caron, em La France catholique, essa política de ralliement, a aproximação, visava proteger os interesses da Igreja dentro do novo regime, em vez de lutar por um retorno impossível à monarquia. Em relação à Itália, Leão XIII manteve oficialmente a rejeição ao confisco dos estados pontifícios, mas, segundo documentos recentemente descobertos nos arquivos vaticanos e analisados pelo historiador David Kretzer no seu livro Prisioneiro no Vaticano, conduziu negociações secretas para uma possível reconciliação. Essas negociações não foram bem-sucedidas e a questão romana só seria resolvida em 1929 com os Acordos de Latrão. Um aspecto menos conhecido, mas extremamente importante na diplomacia de Leão XIII, foi sua preocupação com as missões católicas nos territórios coloniais. Em correspondência com autoridades coloniais europeias, preservadas nos arquivos da Congregação para a Evangelização dos Povos, o pontífice insistia no tratamento justo dos povos nativos e na liberdade religiosa. No Brasil, que havia passado de monarquia a república em 1889, Leão XIII atuou para preservar os direitos da Igreja no novo regime. Segundo pesquisas do historiador brasileiro Riolando Aze, em seu livro A Igreja Católica na Formação da Sociedade Brasileira, o pontífice orientou o episcopado brasileiro a adaptar-se à nova realidade política, enfatizando a autonomia da Igreja em relação ao Estado. Também, Leão XIII incentivou com uma encíclica própria para o Brasil a abolição da escravatura e, quando a Dona Isabel abole a escravatura assinando a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, oferta à Dona Isabel a Rosa de Ouro, que à época não era só dada a Nossa Senhora e a igrejas, basílicas marianas, mas nessa época também a figuras ligadas à igreja ou que fizeram coisas importantes. E essa Rosa de Ouro está preservada aqui na nossa arquidiocese, aqui no Museu de Arte Sacra da Catedral, no subsolo. Essa Rosa de Ouro ofertada pelo Papa Leão XIII a Dona Isabel, a Princesa Isabel, pela abolição da escravidão. Apesar de sua intensa atividade política e intelectual, Leão XIII mantinha uma profunda vida espiritual. Segundo testemunhos de pessoas que conviveram com ele, como o cardeal Rampolla, seu secretário de Estado, o Papa dedicava longas horas à oração pessoal,
especialmente diante do Santíssimo Sacramento. Estes testemunhos são preservados nos processos de beatificação de Leão XIII, arquivados na Congregação para as Causas dos Santos. A devoção mariana era outro aspecto fundamental da espiritualidade do pontífice. Em 1883, ele publicou a encíclica Supremi Apostolatus Officio, promovendo a recitação do Rosário. Segundo seus escritos pessoais, publicados póstumamente, Leão XIII tinha uma relação filial com Nossa Senhora e costumava atribuir a ela os sucessos de seu pontificado. Aos 93 anos, já bastante debilitado, o Papa Leão XIII faleceu em 20 de julho de 1903, após um pontificado de 25 anos. O terceiro mais longo da história até aquele momento. De acordo com o médico papal, Dr. Giuseppe Lapone, cujas anotações estão preservadas nos arquivos vaticanos, o pontífice manteve sua lucidez até o fim, abençoando os presentes em seus últimos momentos. A espiritualidade de Leão XIII foi profundamente marcada pelo equilíbrio entre a contemplação e a ação. Em seus escritos espirituais, ele frequentemente citava Santa Teresa de Ávila. Abre aspas. Não é o muito pensar, mas o muito amar que agrada a Deus. Fecha aspas. Para Leão XIII, a ação social e política da Igreja deveria nascer da contemplação e da oração, como expressou em sua encíclica Myriae Caritatis, sobre a Eucaristia, na qual abrimos aspas. Da participação frequente ou diária deste sacramento divino deve resultar como efeito principal que a alma se fortaleça maravilhosamente para praticar todas as virtudes cristãs. Outro aspecto importante de sua espiritualidade foi sua devoção a São José. Em 1889, publicou a encíclica Quamquam Plurias, destacando o papel do pai adotivo de Jesus como protetor da Igreja e modelo para os trabalhadores. Segundo biógrafos como Catherine Burton, autor de Leão XIII, A Luz que Vem do Céu, esta devoção estava conectada à preocupação com a dignidade do trabalho e com a santificação da vida familiar. É importante salientar que Leão XIII não era afiliado a nenhuma escola teológica específica ou controversa do período. Sua teologia baseava-se firmemente na tradição tomista, que ele considerava a expressão mais clara e equilibrada da fé católica. Como afirmou em sua encíclica Aeterni Patris, abre aspas, a doutrina de Santo Tomás é tão conforme à razão humana e concorda tão perfeitamente com as verdades de fé que ela é, ao mesmo tempo, o melhor guia para a ciência humana e o mais firme baluarte da fé cristã. Vale a pena também aqui trazer que muito da devoção a São Miguel Arcanjo que temos hoje como a oração, que é rezada, o São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, foi de inspiração, foi redigida pelo próprio Papa Leão XIII depois de uma visão que ele teve e redigiu aquela oração que a gente reza até hoje e à época era rezada também ao fim de toda a Santa Missa. Então, além da sua devoção mariana muito forte, também da sua devoção a São José, devemos também muito do culto, de devoção a São Miguel Arcanjo na atualidade ao Papa Leão XIII. O legado de Leão XIII para a Igreja contemporânea é multifacetado e permanece extremamente relevante. Primeiramente, ele estabeleceu as bases da doutrina social da Igreja que seria desenvolvida por seus sucessores. Segundo o Papa São João Paulo II, em sua encíclica Centésimos Anos, de 1991, que comemorou o centenário da Rerum Novarum, também, tivemos os outros papas sucessores também fizeram ali encíclicas que reverberaram e aumentaram o escopo da doutrina social da Igreja. O Papa Leão XIII escreveu a primeira encíclica social no tempo exato que o marxismo começava a impor-se como uma estrutura estatal em vários países. A sua encíclica deu à Igreja um estatuto de cidadania nas contínuas transformações da vida pública.
A abordagem de Leão XIII, de engajamento crítico com a modernidade, também moldou profundamente o desenvolvimento do pensamento católico no século XX. De acordo com o teólogo Avery Dulles, no seu livro The Rearspring of Catholicism, Leão XIII inaugurou uma nova era nas relações entre a Igreja e o mundo moderno, buscando não uma rejeição total, nem uma aceitação acrítica, mas um diálogo construtivo. No campo político, seu ensinamento sobre a participação dos católicos na vida pública democrática continua a influenciar a Igreja como todo o mundo. Como observou o Papa Bento XVI em um discurso em 2010, preservados nos arquivos da sala de imprensa da Santa Sé, abre aspas para o Papa Bento, Leão XIII ensinou os católicos a distinguirem entre os sistemas políticos contingentes e os princípios permanentes da justiça e do bem comum que devem orientar a política, fecha aspas. No Brasil, a influência de Leão XIII foi particularmente importante na formação da identidade católica após a separação entre a Igreja e o Estado em 1889. Segundo o historiador Thomas Bruneau, em The Political Transformation Brazilian Catholic Church, a transformação política na Igreja Católica do Brasil, as diretrizes de Leão XIII permitiram à Igreja brasileira reorganizar-se como uma instituição independente, mas socialmente engajada. Sua insistência na importância do pensamento católico e da filosofia tomista resultou no renascimento da filosofia católica no século XX, com pensadores como Jacques Maritain e Etienne Gilson. Segundo o filósofo Alasdair MacIntyre, em The Three Rival Versions of Moral Inquiry, o tomismo renovado por Leão XIII proporcionou recursos intelectuais para enfrentar os desafios da modernidade. Por fim, sua aproximação com os cristãos orientais ortodoxos e sua preocupação com a unidade dos cristãos podem ser considerados precursoras do movimento ecumênico que floresceria no século XX. Em sua encíclica Preclara Gratulationis, ele dirigiu um apelo à unidade que, segundo o teólogo ecumênico Yves Congar, em The Ecumenism and the Future of the Church, lançou as sementes do diálogo ecumênico que seria desenvolvido posteriormente. E por fim, chegamos ao final de mais um Rio em Santidade. Hoje conhecemos a extraordinária vida e o legado do Papa Leão XIII, um pontífice que soube conduzir a Igreja através de tempos difíceis com sabedoria, coragem e fidelidade ao Evangelho. Em um momento em que celebramos a eleição de um novo Papa Leão, o XIV, é inspirador recordar como seu predecessor soube enfrentar os desafios do seu tempo, reconciliando a fidelidade à tradição com a abertura ao diálogo com o mundo moderno. Como nos ensinou o próprio Papa Leão XIII, abre aspas, a Igreja, embora essencialmente tenha por fim a salvação das almas e a felicidade eterna, não deixa de trazer tantas vantagens para a felicidade temporal dos homens, que não poderia trazer mais, mesmo que tivesse sido fundada primeiramente e diretamente para promover a prosperidade da vida presente. Agradeço a sua companhia e convido a vocês todos a sintonizarem novamente o Rio em Santidade na semana que vem, ou ouvir novamente esse programa, ou os demais. Temos mais de, 100 programas online, né, desses mais de quase 5 anos, né, temos pouco menos da metade, né, mas temos muitos programas lá disponíveis no nosso podcast, o podcast Rio em Santidade, e você que já tem o costume de nos acompanhar aqui no dial da Rádio Catedral, sintonize novamente no iniciozinho da sua manhã para mais uma companhia aqui conosco nas ondas da Rádio Catedral. Fiquem todos com Deus e vamos ficar agora com a oração do nosso querido cardeal Dom Orani João Tempesta. Sua bênção, eminência. Até a próxima semana, se Deus quiser.
programa Rio em Santidade volta na próxima semana.